Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo pra vocês nesta sexta-feira, após acordar às 5 da manhã pra ver o episódio ao vivo, mais uma análise review do novo episódio que saiu bem cedo na França, o episódio Determinação, o que quiser esperar, tá? Sai segunda-feira no Globo, mas quem é fanático mesmo pela série nunca espera. Já deixa o like se você gosta das reviews o mais rápido possível e se inscreve no canal pra não perder nada novo. Determination, ou Determinação, é o episódio 6 da quinta temporada de Miraculous, que vem logo depois de Ilusão, que ainda não saiu nem na França nem no Brasil, porque eles pularam e vem antes de Paixão, que é o próximo episódio que sai na França, bem cedinho na segunda-feira. O episódio começa com uma das primeiras cenas reveladas nos trailers da temporada, Marinette e sua scooter trazendo o Kyoko e tirando o capacete como se ela estivesse em um anúncio de shampoo. Estava dando carona para sua amiga pro treino de esgrima e Adrian todo bobo olhando para ela, perguntando por que ela foi tão rápido e Kyoko só responde: ela não faz esgrima com a gente, perdeu o que é aqui? Pouco tempo depois vimos que Adrian bancou a Marinette mexendo nas coisas da Kyoko, que babava pela aquarela que ela fez da sua amada, perguntando se gosta dela. Não da Marinette, da aquarela. E claro, ela realmente consegue capturar a alma da modelo. Está muito bonita. A aquarela. Por isso que Kyoko já percebe o que é que está acontecendo, puxando o celular dele e dizendo que ele deveria ligar para a Marinette. Tem sentimentos por ela, falando que é só uma amiga, mas ela retruca porque ele olha para ela da maneira que ela queria que ele olhasse para ela quando namoravam e não é cega. Pesado, mas insiste que ele ligue até aceitar, porque seus sentimentos são claros, não deve hesitar ao que o destino guarda simplesmente por chamá-la pra sair. Todo mundo precisa de uma amiga como a Kyoko na vida. E lá no Liberdade, Marinette chega com vários adesivos daquele section que ela fez oficialmente pra banda, comentando algumas coisas contratuais, até Adrian ligar pra ela, começando a surtar, mas vai atender e falar como se fosse uma ligação normal. Pressionado por Kyoko a falar e conta que aconteceu tanta coisa nos últimos meses que seus sentimentos por ela não são mais os mesmos, querendo saber se ela toparia conversar sobre isso. Repetindo tudo que ele fala pra sem querer aquele section ver, e pela pressão deles lá ela diz que está ocupada, mas vai abrir um tempo na sua agenda. Assim, sugere que se encontrem no Museu Gravin, péssimo na opinião da Kyoko, mas ok, se encontrou lá, com todos os amigos da Marinette soltando foguetões no Liberdade mesmo, porque após 5 temporadas ela e Adrian finalmente vão sair. Não que esteja muito animada para isso. Kyoko acha que escolher um museu de cera não é nada romântico, só que os sentimentos dele ainda não estão claros, só que alguma coisa mudou. E ao lembrar daquele mico colossal que aconteceu em A Marionetista 2, ele achou que lá vai ser o lugar perfeito para falar disso. Coragem, viu? Porque se a gente se sente numa vergonha alheia gigante por ter visto essa cena, imagina a Marinette que viveu isso. E lá no Liberdade, todos estavam adorando os adesivos que ela fez, só que Marinette ficou na parte do deck, sozinha e pensativa, até o Lucas chegar para conversar com ela. Já perguntando o que incomoda, e ela não consegue mentir muito porque está totalmente perdida, ela não pode mais amar o Adrian, porque quando ama, ela não faz nada direito e por causa dos seus sentimentos cometeu um erro gravíssimo e perdeu coisas muito preciosas. A interrompendo porque passado é passado e o que importa é a melodia do coração dela. Só que esse é o problema, ela escuta até demais a melodia. E após desabafar um pouco mais com ele, entende seus temores, mas precisa sair com ele e conversar para realmente entender seus sentimentos. Mas aí ela consegue convencer Luca a ir com ela para assim se sentir mais segura e com menos medo das coisas. É muito triste a gente ver esse tipo de conversa porque Lucas sabe que ela é a Ladybug e ele sabe que ela tá falando dos Miraculous. É claro que a Marinette tem a Alia para conversar dessas coisas, só que seria bom uma segunda opção em questões amorosas, já que todo mundo sabe que a Alia é a líder da torcida do Flamengo que quer que Adrian fique junto desde literalmente o primeiro episódio da série. E agora no Museu Gravin, Adrian fica tristinho ao vê-la vindo com o Luca, achando que ela ainda tem sentimentos por ele, mas o que ele está sentindo é ciúmes, de acordo com Kyoko. E Marinette parece ter tirado 90 quilos dos ombros ao ver que ele está com a Kyoko. Os sentimentos dele por ela que mudaram, está tudo bem claro. Só que Luquinhas acha que não é isso aí não. Chegando, ela já começa dizendo que ela e Lucas estão juntos e fica feliz porque Kyoko e Adrian terem se entendido, foram feitos um pro outro. Mas ela sabe muito bem, desde Senhor Pombo 72, que ela e Adrian não passam de bons amigos e nada mais. E vendo que ia começar a esquisitice, Lucas já ia embora para deixá-los a sós. Mas ela quer que ele continue lá para não ouvir demais a melodia do próprio coração. Enquanto Adrian agradece Kyoko, mas ela não vai embora porque com certeza vai precisar dela. Na recepção, eles dão de cara com a Veronica, que fala bem formalmente com o Adrian, só que não pode dar muita atenção a eles porque o seu compromisso com o prefeito é em 5 minutos, que a Alliance está avisando para falar de uma das novas exposições que ela quer muito exibir, e assim eles decidem ir para a exposição das estátuas dos famosos de Paris. A começar pela do Adrian, perguntando se Marinette lembra. E claro que sim, completando que ela o beijou nesse dia, desconfigurando o sistema da menina que fica como uma doida com explicações estranhas e o que tecnicamente seria um beijo, com os dois cupidos saindo para falar mal de como esses dois não sabem se relacionar.
Marinette com os sinais complexos e confusos dela e Adrian com a sua interpretação de sinais de centavos. E ao concluir seu raciocínio marinetístico, ele disse que na verdade sentiu vergonha naquele dia, não por ela, mas sim por como ele se sentiu com a surpresa, não foi a situação. E quando ia falar de sentimentos atuais, Marinette se afasta e voa com o Luca pra longe dali. Tudo bem, Adrian, pode ser ter vergonha, porque a situação foi vergonhosa. E depois de puxar o Luke, ela já começa a surtar de novo, achando que o Adrian pode não ter sido feito pra ela, ele pode ter sido feito pra ficar sozinho, ou que ela nunca vai poder ser ela mesma com ninguém. Provavelmente se referindo à sua vida dupla de Ladybug. É melhor ela desistir do amor de uma vez. E nisso Luke abraça e diz que ela e Adrian têm muito mais em comum do que pensa. Algo que ele, vulgo Vyperion, pode realmente garantir, e que ela devia confiar mais em si mesma pelo menos uma vez. E perguntando se está com ciúmes de novo, Adrian disse que queria estar no lugar do Luca agora, o respondendo que se ele quiser, tem que se certificar de que o lugar será seu. Lá embaixo, na exposição dos heróis de cera que estão todos cobertos por uma lona, finalmente descobrimos qual é o motivo do André prefeito querer fechar a exposição. É por causa da sua filha, digo, pelo povo de Paris, que pode se sentir muito mal ver daqueles heróis, lembrando do erro catastrófico que Ladybug e Cat Noir cometeram, pode dar em muitas acumatizações. E enquanto Veronique acha que eles vão recuperar tudo e acredita na esperança, André acha que eles têm que acreditar nos fatos e que aqueles heróis podem nunca mais voltar. E quando ela diz que irá abrir a exposição custe o que custar, André diz que isso não acontecerá se ele fechar o lugar por um problema sanitário, coisa que não há, mas se houver exposição de heróis, ele vai garantir que haverá um motivo para fechar o Museu Griffon. Eu gostei que aqui teve um pouco mais de legalidade na fala, porque André não pode mandar no que Veronique faz ou no museu, porque ele é uma propriedade privada, não pública. Só que como prefeito ele tem poder o suficiente para ser corrupto e arrumar uma desculpa para fechar aquilo por ordens públicas se não fizer o que ele quer. Continuando, Adrian tenta falar com Marinette, mas ela só se esquiva e age esquisita, até confundindo gente com estátua, e Kyo e Luca já perceberam que aquilo não vai levar a nada, decidindo que eles serão o empurrãozinho do destino que precisa, começando a ir embora na frente para atrair os dois para a sala de baixo e acidentalmente trocarem lá dentro Marinette para não poder mais se esquivar de conversar. E enquanto Veronique chorava por não poder abrir a exposição que tanto quer, Monarch adora a ideia do retorno dos heróis, contanto que estejam às suas ordens, puxando a Kalke para usar o Viajar para levar o Megakuma direto para os panfletos da exposição, resistindo à acumatização por bastante tempo porque ele queria lhe dar o poder de reanimar os heróis de cera e ainda com os poderes deles. Mas qual era o sentido se ele fez todos sumirem roubando os Miracle? Dando aquela manipulada básica afirmando que ele não roubou, Ladybug os perdeu. Se ela fosse uma heroína melhor, todos os heróis ainda estariam por aí, ela teria sua exposição e o museu não estaria correndo o risco de ser fechado. Está dando a chance única na vida de dar esperança ao povo de Paris, porque se ela conseguir os Miraculous deles dois, nunca mais irá acumatizar ninguém. Por fim, aceitando e virando a Manípula. E de bônus, recebe o poder de resistência da Stomp, o Miraculous da Determinação, porque assim nenhum poder mágico irá afetá-la, nem os de Ladybug e Cat Noir. Eu amei que ela resistiu bastante tempo até a acumatização, por ser um bagulho meio sem sentido. E lá embaixo, Marinette não conseguia abrir a porta e o celular estava sem sinal, coisa dizendo para ela se acalmar porque está com ela. E esse é o problema, ele está com ela, plantando uma cara triste no menino. Mas explica um tico melhor depois, dizendo que quando está perto dele, ela só comete erros e causa catástrofes, não achando que beijá-lo quando pensava que era uma estátua de cera foi um erro, e ela queria explicar melhor a ele, falando que pode lhe contar tudo, só que aí chega a Manípula quebrando tudo e já dando vida a Rena Rouge, Pigela, Monkey King, Polymouse e etc, dando brecha para ela meter o pé, se transformar e já ir para os telhados, seguido do seu gatinho. Juntos, eles vão de cara com a Manípula e seu exército de heróis, falando que se lhe derem os Miraculous deles, Monarch irá renunciar ao mal e ela poderá ter a sua exposição dos heróis, e dizendo que ele não é confiável e caso ele não honre o trato, ela diz que pode derrotá-lo com sua equipe de super-heróis, só que ele pode tirar os poderes dela a qualquer momento. Dando mais uma manipulada na Manípula, e ela já solta o comentário tóxico de que ela tem uma equipe de heróis, o que não é mais o caso da Ladybug, que fica sentida de ser a culpa dela de perder os Miraculous e a sua equipe. Só que não perdeu o Cat Noir, que ainda está lá, e derrotarão o Monarch, revelado que aquilo era uma armadilha e resulta na quebra da Vesperia e a Rena Rouge de cera. As únicas que estavam realmente lá porque o resto era uma miragem da Rena de cera, rasgando a carta que tinha nela parte do Megakuma que está em cada uma delas.
Além de achar estranho esse lance novo de partes de um Akuma, eu odiei que aparentemente nenhum dos bonecos de cera tem o poder da determinação e da resistência da Stomp que foi dado à Manipula. Por mais que esses heróis tenham os poderes normais deles, uma passada do Yoyo da Ladybug já mata eles. Que decepcionante. Eles são tão frágeis quanto os bonecos da Marionetista 2. E Manipula corre e já manda seus heróis irem em grupos de 2 pegar os Miraculous. Enquanto isso, ela vai até a prefeitura exigir que o prefeito aceite a exposição, coisa que ele não queria por causa da Chloe. Nossa, ninguém esperava por isso. E como algo realmente esperado, ela deixou Ladybug, Cat Noir e Minotaur Hawks de cera lá para ameaçar destruir a prefeitura. E se ele não quiser permitir por bem, irá permitir por mal. Já nos telhados, Ladybug e Cat Noir saem à caçada dos heróis de cera 2 por 2 e os derrotam facilmente, rasgando as cartas com a parte do Akuma. E eu não tô brincando não, foi realmente muito fácil. Primeiro, Purple Tiger espiga ela de cera, depois dá um cabo de dezenas de Polymousezinhas de cera, acabou com Monkey King e Pegasus de cera, seguido da Ryoko de cera com a evolução de poderes aquática. E do nada, Ladybug solta o comentário de que ele tá bem em forma, né? Essa veio tão rápido que eu nem vi. Agora sim, chegando na prefeitura. Lá eles dão de cara com as suas próprias versões idênticas de cera, e a Lady Cera já chama seu talismã, que é o clássico dos vilões que usam esse poder, e eles enfrentam uma versão do outro, com o Cat Noir derrotando facilmente a Lady Cera. Mas chegando no Cat Cera, ele consegue enganar o sentimental da Ladybug, quase pegando ela, mas Cat Noir a salva, a levantando do chão de uma forma bem romântica na visão dela, ficando abobada por um segundo e chamando seu talismã, que é uma bola de boliche. Entrando no chute no gabinete, Chloe e André são reféns do Minotaur Hawks de cera e do seu martelo, que dá pra ver muito melhor agora do que na quarta temporada inteira. Eu adorei que eles fizeram isso. E eles são mantidos como refém até que deixem abrir o salão de cera dos heróis, que André não deixa, Ladybug quer saber o porquê ele não quer. Aí Chloe se manifesta irada de que aquilo é tudo culpa dela e de ter perdido os Miraculous. Se tivesse a mantido como Queen Bee, isso não teria acontecido. Agora ela, Lady Inútil, vai ter o que merece. E como é uma super-heroína, é obrigada a salvá-la daquela vilã, mesmo sem querer ou não gostando dela. Então, quem ganha mais? E aí Manipula solta o comentário infame de que ela parece acumular más escolhas ao longo da vida, hein? Muito coisada com isso, ela simplesmente não consegue ver como usar a bola de boliche e talismã. E para ganhar tempo, Cat Noir pula na Manipula ativando o seu cataclismo, talvez para tentar cataclismar as cartas. Só que aí, ela segura sua mão e diz para que cataclismar a arma dela se pode fazer isso com ela mesma. Achando que a mulher pirou, mas é porque ela tem o poder da resistência, sendo imune aos poderes deles dois, o jogando pro Minotaur Hawks e Manipula pega a Ladybug. Não há mais o que eles possam fazer, porque os poderes deles não afetam nem ela, nem o Minotaur Hawks de cera. E com Cat Noir lembrando de que seu poder vem do cérebro e não do objeto, ela chuta a bola fazendo derrubar o lustre em Manipula, pegando as cartas e rasgando, podendo liberar o Akuma completo e consertar tudo, assim como lhe dá seu próprio talismã anti-Akuma. E reviravolta rápida, hein? E depois de desakumatizada, Ladybug convence André, que lá no fundo não é uma pessoa ruim, a apoiar a exposição dos heróis de cera, deixando Chloe furiosa por não conseguir uma coisa que ela queria. E nos telhados, antes deles se separarem e se destransformarem, Ladybug para Cat Noir para lhe dizer que agradece por hoje, não conseguiria destruir aquele Cat Noir de cera, porque desde que os outros heróis se foram, ela o vê com um brilho diferente e acha que os seus sentimentos por ele mudaram. Porque tem coisas que ela só pode contar e compartilhar com ele e mais ninguém, sabendo como ela se sente, e não há mais mal entendidos entre eles. Agora são os melhores parceiros do mundo e nunca vai poder agradecer o suficiente a ela por ajudá-la a descobrir seus sentimentos verdadeiros. Deixando implícito que é por outra pessoa e principalmente que ele não é mais apaixonado por ela, sem nem querer que ele fosse embora naquele momento. Nossa, que dor! E de volta ao Museu Gervan, todos eles se encontram depois que o perigo passou e Adriel fala com Marinette, mas nada demais porque, com o vilão, passou muito tempo e já é tarde, então ela tem que ir embora dando tchau pra todo mundo, e aí Kyoko pergunta se ele conseguiu descobrir melhor seus sentimentos quando estavam presos lá embaixo. E ele descobriu sim, porque acha que está apaixonado. Terminando o episódio com Marinette saindo na chuva e ao ver uma propaganda do Cat Noir, ela cai no chão chorando porque aconteceu um desastre. Ela acha que está se apaixonando e logo pela pessoa que ela rejeitou durante 4 temporadas e sempre quis que ele seguisse em frente com outra pessoa. Gente, isso tudo é muito pesado, porque paixão e adolescência é uma mistura muito catastrófica. Ladybug sabe que Cat Noir não sente mais coisas por ela e, mesmo que ela não saiba, ou sabendo que ele sinta por outra pessoa, que nem Cat Noir sabia que ela gostava de outro garoto, vemos no episódio seguinte que Lady Noir vai se apaixonar mais ainda e continuar agindo como se tivesse alguma chance, porque essa é a esperança que toda pessoa apaixonada tem. Sendo um sofrimento muito triste que agora vai recair sobre os dois, e para aprenderem melhor a não rejeitar um ao outro na mesma moeda.
Eu gostei da inversão do Love Square nesse episódio porque é uma construção que veio sendo feita durante a 4ª temporada inteira, mas fora as coisas de Adrianette, não foi um episódio muito bom. Manipula era uma comadizada com muito potencial, mas fora a porcaria do Resistência só funcionar nela, raros foram os heróis de cera que usaram seus poderes. Gente, tinha um Vyperion e uma Mini Bunnix de cera com poderes incríveis e a gente não viu nem como eles foram derrotados. Um verdadeiro desperdício e facilidade em derrotar tanta gente mesmo sendo feito de cera. Essa é a palavra pro episódio, decepção. Por isso eu dou um 7.4, que só não é uma nota menor porque as coisas do quadrado amoroso foram legais. Só que uma vilã totalmente nova e com potencial tão grande viraram simplesmente fumaça. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado de mais uma análise desse episódio que as pessoas que não entendem francês precisam. Lembrando que amanhã tem as curiosidades inúteis de determinação e na segunda-feira vai ter a análise do episódio Paixão. Deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você esqueceu de fazer isso. Aqui tem outro vídeo de ontem, da primeira aparição do Félix com o Pavão. Comenta o que vocês acharam e a nota de vocês pro episódio. E até o próximo vídeo.